Seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Eu estava já conectado, mas não sei, não estava funcionando a aceitação da solicitação, não sei por quê. Então, desculpa este Funcionou. contratempo. Estamos juntos, isso é que importa. Bom, Patrick, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui Obrigado. conosco na Forbes Live. A gente tem feito uma série de conversas com pessoas importantes de várias indústrias e eu tenho tentado dar uma atenção muito especial a uma indústria que, para mim, é muito cara, é muito querida, que é a indústria do turismo, do hospitality como um todo. E a hotelaria não deixa de ser a ponta de lança dessa indústria. E como você representa um gigantesco grupo de hotelaria na América do Sul, é um prazer tê-lo aqui conosco para conversar sobre o que está acontecendo no mundo, quais são as soluções possíveis quando esse momento passar para a recuperação rápida do setor. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria apresentar você para as pessoas que ainda não o conhecem. O Patrick Mendes, ele é francês e ele é CEO do Grupo Accor no Brasil, a gigante francesa de hotelaria mundial, que na América do Sul tem um faturamento de aproximadamente 1 bilhão de euros e emprega mais de 15 mil funcionários apenas no Brasil. Patrick, você me corrige se qualquer desse número aqui estiver errado. No Brasil são 321 hotéis, na América do Sul são 400 hotéis e mais de 5 mil no mundo inteiro. A gente está falando aí de 740 mil quartos. Patrick, seja bem-vindo. Obrigado. Você está com a informação perfeitamente atualizada, então parabéns. É um prazer estar com vocês, porque realmente nós poder trocar informações, sensibilizar um pouco todos os públicos sobre o turismo, a importância do turismo de maneira geral é um momento importante para nós. Então, realmente, cada vez que eu posso defender ou ser um embaixador do turismo, dessa indústria que eu amo particularmente, é um grande prazer para mim. Muito bom. Patrick, antes da gente começar a falar propriamente dito do tema, eu queria fazer um recap da sua vida profissional. Então, eu estou vendo que você começou estudando na INSEAD, em Paris, um dos maiores centros de ensino do mundo. Você possui mestrado em gestão em Chambéry, e você fez MBA e gestão em marketing na Provence, a IEI, no sul da França. Aix-en-Provence. 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 Você sabia que eu falei ontem aqui na live que eu estava tendo com o Pedro, que é um talentosíssimo jornalista, que apresenta o Manhattan Connection e tem um programa de turismo que chama Pedro pelo Mundo, que eu pensei na minha adolescência em ser diplomata. Eu queria ser diplomata e o primeiro requisito para fazer prova do Instituto Rio Branco era aprender francês. Me matriculei no francês, fui lá. Depois de 6 meses eu descobri que o francês não era para mim. O que é uma pena, porque é uma língua incrível. A única coisa que eu aprendi e mantenho até hoje, quando eu chego em algum lugar, eu falo Je m'appelle Antonio, je suis d'un Brasil. E quando as pessoas começam a rir do meu sotaque, eu pergunto, vous pensez que je suis fou? E aí o gelo já foi quebrado e a gente Non, segue dali para frente. c'est déjà très bien, c'est déjà très bien. Ah, eu estou vendo que você, no lado pessoal, viciado em esportes, pratica ciclismo, corrida, esqui, golfe, esportes de aventura. Só uma pergunta, uma curiosidade. O Tour de France tem alguma coisa a ver com o fato de você gostar de ciclismo ou é uma mera coincidência? Eu adoro o Tour de France, eu até já fiz várias vezes uma das provas do Tour de France. Temos uma prova que se chama l'Étape du Tour, que é uma etapa só, então imagina, só uma etapa, que já é bem dura, que é sempre uma Quantos etapa quilômetros? é 210 quilômetros mais ou menos de subidas, ou nos Pirineus ou nas Alpes. Eu fiz várias vezes, adoro, acho que é uma das provas mais emblemáticas do mundo e muito popular, muito bem feito, muito bem organizado. Então, é a França, bom, não vou dizer que é o país mais bonito do mundo, mas seria um pouco parcial, mas realmente a descoberta da França, eu conheço muito brasileiro que estão descobrindo a França com o Tour de France. Então, realmente,
não, eu gosto muito desta prova. Antes de você ir para a INSEAD, você já queria estar no turismo ou isso foi uma consequência que foi acontecendo dentro da sua carreira? Não, sabe, entrei no turismo há muitos anos, já estou há mais de 30 anos nessa indústria, mas eu queria ser arquiteto. E fui visitar com meu pai vários edifícios, ele também trabalhava na construção civil. Então visitei museu, edifícios, e um dia entrei num hotel e ele estava me mostrando os detalhes da arquitetura e da construção, e eu estava vendo essas pessoas trabalhando dentro do hotel, e foi assim que despertou, que iniciou este desejo de trabalhar na hotelaria. Depois fui para Bordeaux, fiz a escola hoteleira, e depois fiz os outros estudos, INSEAD, Chambéry, Aix-en-Provence, estudei também na Inglaterra. E entrei, abracei uma carreira hoteleira há quase 30 anos, que dá a chance de trabalhar em vários países. É uma indústria muito interessante, porque se você gosta de autonomia, de viajar, de descobrir culturas, de estar com gente, é uma indústria fantástica. E que tem um futuro, porque, vamos falar disso depois, mas hoje a hotelaria representa quase 12 a 14% dos empregos do mundo, a hotelaria e o turismo. É uma indústria que está crescendo constantemente, mesmo com esses altos e baixos, e evidentemente este atual é muito violento, mas ao longo dos 50 últimos anos foi um crescimento sempre impressionante. Então são pessoas que, um hoteleiro, uma pessoa que trabalha em turismo, uma pessoa que gosta de gente, que tem paixão e realmente que gosta de servir, e permite viagens incríveis. Então, eu tive a chance de poder viajar no mundo inteiro com a hotelaria, o turismo, então adoro essa indústria. Eu estou vendo que você começou na hotelaria no Reino Unido e Sim? depois passou por inúmeros países. Espanha, Portugal, América do Sul, onde você está hoje, Caribe, Estados Unidos, França, País de Gales, Ásia-Pacífico e Oceano Índico. Qual desses lugares você achou mais incrível para viver? Qual desses lugares foi o mais importante para o seu crescimento profissional? E por quê? Pergunta difícil escolher um lugar. Eu diria que muitos lugares são de uma riqueza impressionante, incrível, mas os 3 ou 4 países que me marcaram em termos de atrativo turístico foram Egito, foram Brasil, Colômbia, evidentemente a França, que é um país que eu adoro. Portugal, eu tenho descendência de Portugal também, então são países que eu realmente que me marcaram na minha vida profissional e vida pessoal. Depois, em termos de aprendizagem, é evidente que Estados Unidos aprende a Em que rigor. cidade você morou nos Estados Unidos? Não morei, eu trabalhei lá, eu tinha o meu escritório em Nova York, eu era responsável já na Accor de tudo que tinha a ver com comercialização, venda, loyalty, web, etc. Eu tinha o meu escritório em uma parte em Nova York e uma parte em Paris. Então eu viajava cada mês, uma semana para Nova York, que era a cidade mais indicada. E realmente, em termos profissional, trabalhei há alguns anos, eu fiz lá uns 5 anos mais ou menos. Você aprende muito rigor, organização, foco nos Estados Unidos. Em termos de sociabilização, acho que o Brasil é um bom exemplo, em termos de aprender o senso do serviço, o sorriso, o desejo de servir o cliente. Acho que o Brasil é um exemplo, realmente. E depois, em termos de gastronomia, em termos de savoir-faire, bom, evidentemente a França, eu estudei, fiz 5 anos de escola hoteleira na França, em Bordeaux. Realmente, França, Suíça são países que têm esta fama, mas que são realmente países que têm este know-how, este conhecimento de tudo que tem a ver com gastronomia, com hotelaria, com Eu turismo, tenho que com concordar com serviço. você, Patrick. Sou Então, obrigado a concordar com você. São os dois melhores destinos para isso que você está falando. exato. Serviço hoteleiro, gastronomia, hospitality como um todo. Depois que É, você frequenta muito esses dois destinos, você sempre vai ser muito crítico no próximo destino que você for, porque eles sempre vão estar um pouco aquém do serviço que você encontra nesses dois países. Você chegou a fazer essa ponte aérea Paris-Nova York a bordo do Concorde? Você está há 30 anos na não, indústria? não fiz. Infelizmente, não fiz. Acabou porque acabou em 2013, ficou memória, ou 2004,
Eu não fiz esta viagem. Sabe que Quero esse é um dos 4 grandes horas. ressentimentos que eu tenho também, é de não ter feito ou Londres, Nova York, ou Paris, Nova York, a bordo do Concorde. Temos que Essa é torcer uma... que na nossa vida a gente ainda veja outro supersônico voando para fazer, outro supersônico comercial para fazer essa rota. Tinha Rio-Paris, né, a bordo da Air France no Concorde. Mas temos E várias... O Elon Musk vai criar esses, né, e o Branson, que estão criando essas companhias aéreas diferentes que vão viajar É até a que eles já Lua ou querem ir para até... mais longe, né? Eles querem ir para o Então, por isso espaço. que... Eu não quero muito ir lá para cima, não. Vamos fazer só São Paulo, Paris, ou Nova York, Paris, tá bom. Seguindo aqui no seu timeline, em 2004 você juntou-se à Accor, que é onde você está até hoje, então a gente está falando aí de 16 anos que você está no grupo. E num primeiro momento ligado à parte de Sales e Distribution, e que cuidava uma equipe de 34 escritórios internacionais na área de venda. Então, antes de você ir para a operação na Accor, você estava no back office, cuidando de todo o suporte de vendas. Como é a diferença de estar no dia a dia do hands-on, um diretor-geral, um gerente-geral de uma operação ou de uma região, ou estar ali atrás pensando em estratégia de vendas? O quão diferentes são as atividades e qual você gosta mais de fazer? Acho que é uma boa pergunta. Acho que é bem diferente. Eu acho que isso que é completo um executivo. Acho que se eu tivesse que dar uma recomendação a qualquer executivo que quer fazer uma carreira dentro de qualquer atividade, que seja hotelaria, agropecuária, banco, carros, qualquer seja a atividade, fazer duas coisas. Primeiro, HQ, então, ou seja, sede, né? Eu estava em Paris, na sede, durante 7 anos, então no Global HQ, que é o headquarter da Accor, e agora estou há 8 anos aqui no Brasil, nas operações, e cheguei como Head of Operation das marcas Luxury e upscale, então das marcas Sofitel, Pullman, Novotel, Mercure. Então eu era responsável das operações e depois de 2 anos e meio, 3 anos, em 2015, assumi a presidência, agora há 5 anos atrás. Então, mas é muito diferente, mas é muito importante saber os dois, porque você na sede, num grande grupo internacional ou qualquer grande empresa, você tem uma visão muito muito pouco orientada a clientes, muito pouco preocupada com as problemáticas operacionais das regiões, tem muita, digamos, decisões que são tomadas alguma vez sem tomar em consideração a realidade do terreno. E eu hoje estou considerando que se eu fosse, ou se eu tivesse tido esta experiência antes, provavelmente eu ia tomar decisões diferentes no passado quando eu estava em Paris. Então acho que o fazer os 6 anos de um lado, 6 anos do outro, te dá uma capacidade de ter muito mais finesse nas suas decisões. E hoje eu tomo decisões também do lado da operação. Eu entendo alguma coisa que está chegando de Paris alguma vez, algumas cobranças, alguma visão estratégica que talvez a operação não vê. Então acho que é importante saber ter os dois. Eu hoje não sei te dizer qual é a minha preferência. Eu gostei das duas experiências, me completou. Eu fiz 7 anos numa direção estratégica, encabeçando a área de marketing, distribution e venda, e agora eu estou realmente há 8 anos mais nas operações, que é muito gostoso também. A grande diferença nas operações, aqui temos 400 hotéis na região, temos quase 20 mil funcionários entre a América do Sul. É uma tropa, é quase militar. A indústria hoteleira é quase militar. Quando eu comecei na escola hoteleira, você estava realmente numa educação quase militar, com uniforme. Eu fui lá com 15 anos, uniforme, gravata, treinado com muito rigor. A escola suíça, a escola francesa era muito rígida. Então, nas operações é isso, você precisa de organização. Quando você vai no Fairmont, agora abrimos um Fairmont no Rio, você tem 450 pessoas lá trabalhando. É uma grande empresa, só num hotel. Então, está tudo muito organizado, com uma organização... Eu tenho que fazer uma inconfidência aqui, Patrick. Eu não tinha tido a chance de falar isso pessoalmente para você. Eu sou historicamente um cliente do Copacabana Palace no Rio, a Andréa Natal, uma amiga querida,
o Rodrigo Lovati, que esteve anos lá à frente da diretoria de vendas, hoje está no Shopping Leblon. E assim que vocês abriram o Fairmont, eu me hospedei lá e eu fiquei tão encantado com a construção, a decoração, o cheiro do ambiente, a trilha sonora, eu fiquei encantado. Eu postei tantos vídeos na minha rede social pessoal que o Rodrigo Lovati me mandou uma mensagem falando: você está me traindo? E se tornou o meu hotel predileto no Rio de Janeiro. Desde que eu tenho voltado ao Rio, agora infelizmente a última vez que nós fomos foi no desfile das campeãs do Carnaval. Eu estava lá. A gente tem ficado no Fairmont. Então, parabéns, que o Rio merece e precisava de um hotel com aquela qualidade. Parabéns. Tem espaço para tudo. Eu adoro André e o Copacabana, tudo. Fizeram um trabalho fantástico. Acho que o Rio virou o cartão postal do Brasil. E cada vez que tem mais um hotel de experiência, de luxo ou diferente no Rio, você ajuda o destino e ajuda o Brasil. Então, realmente, para nós, não é um contra o outro. Aqui precisamos de ter produtos de qualidade. Nós vamos abrir agora um primeiro Joe Joe, que é um produto completamente diferente. Adquirimos o Largo do Boticário, que é não sei se você conhece o Largo do Boticário, que é um edifício histórico que está perto do Cosme Velho, no Rio. Então vai ser outro tipo de oferta. Vamos abrir o Sofitel, que era o antigo Cesar Park, que está fechado agora, e que vamos abrir como Sofitel Ipanema. Abrimos um novo hotel no Leme agora. Então, você colocando produtos de qualidade atrai o destino. Eu lembro quando eu cheguei no Brasil há 8 anos, o Rio tinha muito poucos hotéis bons, tinha alguns, incluído Copacabana, mas tinha muitos hotéis ruins, hotéis mal construídos. A chegada da Copa, a chegada dos Jogos Olímpicos fez que levantou o nível da hotelaria, das infraestruturas, dos aeroportos, o Museu da Manhã, e você hoje tem uma cidade fantástica. E isso vai ser importante agora neste momento de crise, porque o que vai salvar a indústria, o que pode salvar a nossa indústria agora é o turismo doméstico, é o paulistano que vai voltar para o Rio, e você vai um dia, talvez no Copacabana Palace, o dia seguinte vai no Fairmont, e assim toda a gente fica feliz. Mas temos agora no Brasil, temos hoje destinos e hotéis de grande qualidade e com grande serviço que permite receber clientes que estão acostumados a viajar para Miami, para Paris, para Nova York. E como agora não vou poder, vamos dizer, olha, vem aqui, temos aqui produto para vocês que você vai adorar. Vamos falar um pouquinho da Accor no mundo antes da gente falar mais especificamente do mercado brasileiro e da América do Sul. Os dados que eu tenho aqui é que a Accor está com 80% da rede fechada e só espera recuperar a receita que tinha antes da pandemia em 2022. Portanto, 2020 e 2021 são anos de retomada e recuperação, mas isso só vai acontecer propriamente dito em 2022. Deixa eu até bater na madeira, se nada acontecer novamente daqui até lá. Obviamente que tem uma situação extremamente confortável, 2,5 bilhões de euros em caixa disponível e mais uma linha de crédito não utilizada de 1,2 bilhões. Então, você que sentar hoje em cima de 3,7 bilhões de euros dá uma certa tranquilidade, não é que fique fácil, não é fácil o que a gente está passando, e o setor hoteleiro principalmente, mas tendo reservas como essa, sem sombra de dúvidas, são interessantes. E eu estou vendo aqui um dado que 2019, o faturamento da Accor no Brasil foi quase 20% superior ao faturamento de 2018. O que vocês estavam projetando para 2020? Como é que foi o teu resultado no primeiro trimestre e o que você prevê para o fim de 2020, daqui para o fim de 2020, qual é o cenário que você está esperando? Então, primeiro, globalmente já mudou um pouco os números, porque nós estamos reabrindo a Ásia e uma parte da Europa. Então, hoje, dos 5.000 hotéis que a Accor tem no mundo, temos 13.000 fechados. Então, já reabrimos 2.000 hotéis, seja
3 de 5, então são 60% fechados. Então, que é um bom sinal, porque você está vendo realmente um sinal de recuperação, e até posso falar um pouco mais detalhadamente depois. A China é um bom exemplo, a Coreia é um bom exemplo, porque estão com 2 meses de antecedência, ou quase 1 mês e meio, 2 meses de antecedência com o Brasil. A crise começou lá em fevereiro, nós fechamos os primeiros hotéis, temos 400 hotéis lá, em 1 de fevereiro, e reabrimos a partir de 15 de março. Então, isso é a primeira colocação que eu poderia fazer. Sim, é duro, foi muito duro e vai ser duro, mas os primeiros sinais de retoma na Ásia são bastante positivos e nos dá algumas perspectivas positivas para a região. O segundo é que, efetivamente, 2019 foi um ano bom no Brasil, foi um ano também bom mundialmente. O turismo mundial cresceu mais ou menos 5% o ano passado, isso é global. E para a Accor foi quase 8% a nível global. Então foi um ano fantástico em 2019, com vários planetas alinhados. A França estava muito bem, a Alemanha muito bem, mesmo a Inglaterra, mesmo com o Brexit, estava funcionando muito bem. Os Estados Unidos fez um recorde o ano passado. O Brasil estava voltando de uma crise, né? Porque o 20% que você falou, que é exatamente o que aconteceu o ano passado no Brasil, vendo o ano 2018 já ainda baixo, porque nós tivemos 2015, 16, 17, 3 anos de queda do PIB, ou do GDP, e a hotelaria sofreu muito durante esses 3 anos. Então, mesmo se 2019 foi bom, comparativamente a 2018, ainda estava muito abaixo de antes da crise econômica. Tá, a nossa previsão era mais ou menos o mesmo caminho. Nós tínhamos uma previsão de 10 a 12% de crescimento para 2020. E o primeiro trimestre, o primeiro mês, e o segundo mês, janeiro e fevereiro, muito bom. Então, porque nós não sempre sonhamos, toda a indústria aqui, que a crise não vai chegar no Brasil, não vai chegar na América do Sul. E chegou e com a mesma envergadura, com o mesmo tamanho que chegou nas outras regiões anteriormente. Então, balança disso tudo. Hoje estamos no Brasil e na América do Sul com 300 hotéis fechados de 400, então 75% fechados. A nossa perspectiva é que 2019 vai ser um ano ruim, com 40 a 50% abaixo do ano passado. Ou seja, 2020 vai ser 40 a 50% abaixo de 2019. E estamos considerando que a retoma em 2021 vai fazer que no final do ano, do último trimestre de 2021, vai ser o equivalente do último trimestre de 2019, ou seja, 15 a 18 meses de timing para voltar ao anterior da pandemia. Tem alguns pontos que são talvez acelerador ou desacelerador. O primeiro é o doméstico, o cliente doméstico. Nós acreditamos que o Brasil tem a chance de ter 95 milhões de turistas brasileiros. Só para você saber, não sei se você tem ideia, mas na França, hoje em 2019, tivemos quase 90 milhões de turistas estrangeiros, para turista internacional. Quase 90 milhões para um país de 65 milhões de habitantes, que é o primeiro país turístico do mundo. O segundo é a Espanha. No Brasil, o ano passado, foram 6 milhões de turistas internacionais. Então, você vê, É né? muito pouco, né, Patrick? É muito pouco. Mas, então, O por isso Louvre que... recebe 3 vezes mais turistas. Só o museu Nossa. recebe 3 vezes mais turistas por ano que o Brasil inteiro. É surreal esse número. Isso é uma coisa que surpreende sempre. Mas, ao mesmo tempo, temos que ter cuidado com esses números, porque turismo intra-europeu nem é o tamanho do Brasil. Então, o Brasil, a importância para nós é o turismo doméstico. São 95 milhões de pessoas. Então, você tem 6 milhões de turistas estrangeiros no Brasil, mas tem 95 milhões de brasileiros. E, além disso, você tem quase 8 milhões de brasileiros que viajam fora e que vão para Estados Unidos, França, Egito, cruzeiros, e que vão gastar bastante dinheiro lá fora. E esses turistas não vão poder viajar durante, no mínimo, alguns meses, ou porque vão ser proibidos, as fronteiras estão fechadas, como você sabe, o Schengen, a Europa fechou as fronteiras, ou você tem uma quarentena complicada. Então, ou vai ser fechado, ou você não vai querer arriscar viajar e ficar parado 15 dias num hotel em quarentenas quando vai lá, quando volta, ou também porque ficou muito caro.
porque hoje o dólar está 40% mais caro que em fevereiro. Então, tudo isso são elementos que nos permitem dizer que podem ser um acelerador para nós aqui no Brasil. E isso que eu falei logo no início, quando eu falei do Rio com você, o nosso papel, todos nós, vocês, nós, a imprensa, vai ser de estimular o redescubra Brasil, as belezas do Brasil. Eu sou francês e eu conheço mais Brasil que muitos brasileiros, porque eu adoro viajar no Brasil. Acho que eu tenho muita gente brasileira, e não é esse o problema do dinheiro, hein? Para todas as bolsas, que seja realmente mesmo bolsas da primeira categoria até o super luxo, acho que temos ofertas, não só a cor, a indústria do turismo brasileiro tem uma oferta para agradar todo tipo de público, para um turismo diferente. Então, esse é um primeiro acelerador que eu acho que pode ser talvez, não sei ser um excesso de optimismo, pode ser uma boa notícia. O segundo é o desconfinamento. Então, nós somos muito dependentes das políticas e das decisões políticas que vão acontecer. Se há um desconfinamento, se há uma autorização de viajar, de não viajar, isso importa muito, isso é fundamental e por isso que nós estamos sensibilizando os governos, compartilhando o que está acontecendo em outros países para tentar tomar decisões, né? Que seja direita ou esquerda, decisões para um desconfinamento limpo, bem feito, bem organizado, que vai estimular o viajante. E o terceiro, que eu diria, desculpe ser um pouco longo, mas o terceiro é a vontade do brasileiro. Eu vejo muitos brasileiros, muitas pessoas em todos os lives, todas as comunicações, que já não aguentam mais ficar confinados. Que querem só uma coisa, é sair da casa e viajar e revisitar os seus amigos e revisitar o seu país. Então, eu acho que é um efeito muito forte, talvez, de desejo de liberdade, que pode nos ajudar a acelerar mais rapidamente. Eu quero lhe dizer que hoje foi um dia particularmente, e eu tenho mantido um mood muito positivo. Diferentemente de muitas pessoas que falam o mundo nunca mais vai ser o mesmo, tudo vai mudar, eu penso completamente diferente. Eu acho que alguns hábitos vão ser transformados, e isso, para mim, eu vejo como um avanço, não é um retrocesso. Acho que muitas pessoas vão repensar a sua relação com o trabalho. Não é que as pessoas vão trabalhar menos, elas vão, de repente, fazer algo que era pouco comum antes da pandemia, que é conseguir dividir melhor o seu tempo entre casa e escritório. Mas não significa que porque você está em casa você não está produzindo, não está trabalhando. A gente tem até que ter um cuidado redobrado, porque senão a gente se pega trabalhando às 10h30 da noite. Você já está naquele fluxo, você está de roupa confortável, você está no sofá, você está na sua cama, o computador, você está trabalhando. Hoje foi um dia que eu falei, eu preciso que isso acabe. Eu preciso entrar num avião, eu preciso entrar num hotel, eu preciso voltar a uma rotina que pré-pandemia, eu fui fazer uns cálculos. Ano passado eu passei quase 27 semanas fora do Brasil. Quer dizer, é a metade do ano, basicamente. Em todos os lugares que você puder imaginar. Eu estava lendo aqui sobre a Accor e eu vi o lindíssimo prédio do Raffles, em Singapura, e eu pensei, quando é que será que vai abrir o do Brasil? Essa é até uma pergunta que eu quero fazer para você lá para frente. Mas eu acho que as pessoas vão, sim, quando for mais seguro, quando as restrições forem suspensas, querer o mais rápido possível ter a sua liberdade que tinham antes da pandemia, e obviamente que a hotelaria vai estar inserida nesse contexto. Se me permite, eu apontei antes de falar com você, eu estava lendo um estudo da McKinsey que acho que é interessante, mostrando algumas tendências que estão saindo, que ilustram o que estamos dizendo. Foi um estudo que foi feito pela McKinsey que mostra algumas coisas. Primeira coisa, um dos primeiros desejos que tem o consumidor, isso foi feito com vários consumidores em vários países, a primeira coisa que querem fazer é travel, é viajar. Então, é realmente saiu como uma das primeiras desejos sabendo que, bom, estão dizendo que aqui 40% estão com medo de perder o emprego, 50% estão com a renda reduzida, então perderam a renda. Estou falando aqui do consumidor sul-americano, América do Sul, né? 80% são inseguros e pessimistas sobre a retoma.
e 70% das pessoas estão cortando gastos. Então, realmente, um clima bastante pessimista, das pessoas que estão com medo. Mas mesmo assim, quando você vê onde é que você vai gastar e vai privilegiar, a primeira coisa que sai é travel e sociabilização. São duas tendências que estão surgindo. E uma terceira que eu apontei aqui também, que eu achei interessante, você falou de sair domestic first, né? Então, 56% das pessoas estão dizendo que vão viajar de carro no início, porque eu sou 21 de avião, porque as pessoas estão no início querendo ficar próxima da casa, ou 3, 4 horas da casa, e vimos isso na China. Na China, os resorts já estão lotados. Nós reabrimos alguns resorts, estão lotados. É só chineses e é só pessoas que vão de carro, 4, 5, 6 horas de carro, vão com a família, estão ainda assustados, né, pela maneira de viajar. Então, isso vai estimular também a viagem doméstica. A maioria, então, aqui quase 80%, preocupado com o número um, higiene e safety, nos hotéis e nos aviões. E aqui 70% dizendo parou o que eu chamo over-tourism. O over-tourism é quando você quer quase, sabe, colocar no teu cadernete, eu fiz tal país, tal país, tal país, tal país, sabe, marcar todo o país que você fez, mas você não descobriu o país. O que eles chamam de over-tourism. É um turismo quase, não sei como, exagerado. As pessoas estão querendo ficar mais tempo no lugar, descobrir muito mais esse lugar com mais calma. Eventualmente, em vez de viajar um dia para Lima ou para Belo Horizonte, eu vou viajar um dia, faço uma reunião, volto no mesmo dia. Talvez vou ficar lá 3 dias e vou talvez visitar Inhotim, vou talvez ficar um dia em Ouro Preto, vou chamar a minha esposa para se juntar comigo e vou fazer uma viagem misturando business and leisure. Acho que isso vão ser tendências do fundo que vão mudar, que vão reduzir o número da viagem, mas que vão aumentar o tempo da viagem e a qualidade da viagem. Muito bom. Eu estou vendo aqui algumas iniciativas que vocês tomaram, como a Core Brasil, e eu queria ouvir de você como elas estão repercutindo e que tipo de retorno elas estão dando. E uma que eu achei super interessante foi o Room Office, que vocês converteram 23 hotéis, quartos de 23 hotéis da rede no Brasil, principalmente na Grande São Paulo, oferecendo esse serviço de room service. Explica ele para a gente, por favor, Patrick. Essa é uma ideia que surgiu há 3 semanas, um mês, então fomos muito rápidos. Gostei bastante da criatividade da minha equipe aqui, mas quando você está com essa dificuldade que nós temos, a dificuldade é isso, você tem 300 hotéis fechados, você tem hotéis que vão reabrir. Um hotel, para rentabilizar, vai precisar do mínimo 25, 30% de ocupação para justificar a reabertura. E você não sabe se o cliente vai deconfinar, vai querer viajar. Tudo que nós falamos agora de perspectiva do crescimento são boas, mas, bom, pode não acontecer. Então, a minha equipe começou a pensar em quais seriam as alternativas que poderíamos propor aos nossos clientes, transformando uma parte dos hotéis em outros serviços. E surgiram 2 serviços que estão sendo lançados agora. O primeiro é o delivery, que bom, é muito comum, mas nós temos os nossos restaurantes fechados, que estão reabrindo. E não esqueça que se temos 300 hotéis fechados, temos 100 abertos. Então, temos hotéis abertos, com restaurantes abertos, que podem trabalhar. Então, estamos agora utilizando nossos hotéis e os nossos restaurantes abertos e os que vão reabrir para que os restaurantes providenciem delivery, com a segurança que precisa o consumidor. Como eu falei um pouco antes, vai virar quase na pirâmide do Maslow, vai virar a base. Você vai querer viajar se tem segurança. Segurança, safety, clean. Você quer um hotel limpo, você quer um hotel safe. Então, todos os protocolos que vamos implementar como cadeia internacional e que já estamos implementando, vai virar um elemento de diferenciação importante. E toda a indústria vai ter que fazer este movimento e já está fazendo este movimento importante. Então, você encomendar talvez o seu burger, ou a sua pizza, ou o ceviche, num que ceviche num hotel com padrão internacional de higienização, fica mais tranquilo. Então, isso já está funcionando e temos bastante retorno no delivery. O segundo foi o home office. Muita gente ficando
office, eu estou aqui na minha casa, você está na sua casa, não sei se está na sua casa ou não, mas todos nós já não aguentamos mais de ficar em casa, ou porque precisamos de sociabilização, de brainstorm, de ver amigos, de ver colegas, ou porque simplesmente não temos, e todos nós não temos o mesmo privilégio de ter qualidade para poder trabalhar em casa. Tem um cachorro que está latindo, tem as crianças que estão correndo, o espaço pequeno. Então, muita gente não tem essa possibilidade. Mas o fato é que as empresas vão mudar, e já tem várias empresas que estão anunciando, a XP anunciou, a Google anunciou, que O mais? Twitter A anunciou, o Peugeot, a American Twitter Express anunciou. anunciou. Então, bom, eu sou bastante prudente nisso, porque muitos movimentos estão sendo feitos de maneira um pouco exagerada, acelerada. Vai haver digamos, um reequilibragem. Mas o facto é que muitas empresas já estão nos solicitando para ter 2 dias por semana de home office. Então, as pessoas, ao invés de trabalhar 5 dias, vão trabalhar 3 dias no escritório e 2 dias em home office. E você não tem as condições. Então, nós disponibilizamos, por exemplo, o Ibis, que está ao lado da sua casa, ou o Novotel, ou o Pullman, ou o Mercure, transformamos um piso completo, retiramos a cama do quarto, colocamos uma mesa, 2 cadeiras, um sofá, uma máquina Nespresso, um ambiente agradável, tudo isso com as condições de higienização e de safety do grupo hoteleiro, e você vai lá trabalhar. Então, você sai da sua casa, em vez de demorar 1 hora e meia ou 45 minutos para ir até o seu escritório, você vai a pé quase, que tem 400 hotéis na América do Sul, né? Só em São Paulo temos quase 85 hotéis. Então você pode achar facilmente um hotel perto da sua casa e você vai lá, paga R$ 99, uma coisa assim, acho que é entre R$ 90 e R$ 200, dependendo da marca. Se vai num Ibis Budget, se vai num Sofitel, evidentemente não é o mesmo preço, mas temos uma oferta que está sendo criada por todos os segmentos e você vai ter um escritório com Wi-Fi, com telefone, com fotocópia, com um serviço do restaurante, pode receber os seus amigos lá no lobby do restaurante. Então é um outro tipo de oferta. Não é um coworking, que o coworking vai ter outra dificuldade, é uma sala, é um quarto que você vai utilizar como um escritório Privativo com privativo, todo. de 9 da manhã às 6 da tarde. Uma pergunta, Patrick: que tipo de atitudes, de ações de higienização diferentes do que eram feitas pré-pandemia foram implementadas? Porque eu que viajo muito, eu tenho a certeza de que quanto mais qualificada for a rede, a chance de eu estar num ambiente mais bem higienizado é maior do que se eu tiver um mom and pop de esquina, um motel de beira de estrada nos Estados Unidos. Mas a gente sabe que ainda dentro das grandes redes hoteleiras existia um nível de higienização que não pode mais ser mantido depois do Covid-19. O que foi implementado que muda de março para cá? Muda muita coisa. Primeiro, eu acho que é importante que toda a indústria, mesmo o mom and pop, mesmo o bed and breakfast ou a pousada, faça este movimento, porque basta ter um hotel que não implementa critério de higienização rigoroso, toda a indústria está sendo impactada. Então, eu faço questão, eu sou membro do FOB e da BH, que são associações brasileiras e do operador hoteleiro, eu faço questão, e os outros membros também, de compartilhar os protocolos que estamos implementando, e depois cada um tem a sua capacidade de implementar o state of the art, né, digamos, o melhor protocolo ou o mínimo. Mas o que mudou? Primeiro, como você falou, padrões internacionais de uma cadeia como a Accor são já muito bons. Então, você já tem higienização, já tem muita coisa que foram implementadas. Mas é evidente que com a chegada do Covid e com tudo que você está vendo e lendo em todo lado, você tem que implementar muitos processos a mais. Então, tem, diria, 3 faixas. A primeira são os básicos, que quase vão ser mandatórios pelos governos que vão impor isso. Então, distanciamento, máscara, gel, que são regulamentos prefeiturais ou dos governos estaduais ou federais que vão obrigar isso. Isso, por exemplo, na prefeitura
de São Paulo, do Rio, ou no governo desses estados, você tem já protocolos que estão sendo implementados e que vão ser mandatórios. Essa é a primeira fase, toda a gente tem que fazer isso. Já é muito bom. Depois, a Cor decidiu adicionar mais de 150 protocolos. Então, e criamos um label que se chama All Safe. All é o nome do nosso programa de fidelidade, Accor Live Limitless. Então, fizemos uma jogada com isso, All Safe. Então, tem um logo que desenvolvemos e agora estamos treinando todas as equipes. A partir do 1 de junho, todos os hotéis Accor vão ter esse All Safe implementado mandatório, que são vários protocolos a mais. Eu posso dar 2 exemplos só para ilustrar. Quando você vai ficar num hotel 4 noites, você durante 3 noites não vai ter intervenção no seu quarto. Você não vai ter limpeza. Você vai ficar sozinho no seu quarto, vai poder sair, mas não vamos entrar no seu quarto porque o cliente não quer que eu entre. Depois você fica mais noites, você vai mudar do quarto, vai num outro quarto a partir da 4ª noite. Nós deixamos o quarto que você utilizou tranquilo durante 24 horas até 48 horas para que toda eventuais contaminação seja eliminada e depois entramos com uma equipa que vai fazer uma higienização completa. Então esse é um exemplo. É um protocolo pesado. Mas isso vai impactar muito no rodízio de ocupação, né? Quando você precisa Sim. ter o máximo de ocupação possível. A rede Vai ter hoteleira limitação. celebra quando tem 93, 97% Não vai de acontecer. ocupação, quando está sold out. Por um período isso não vai ser possível, né? Não vai ser possível. Vai ter, nós temos cidade, por exemplo, Gramado, este fim de semana, tinha alguns hotéis que abriram em Gramado, a autorização da prefeitura foi 50% máximo. Você não podia vender mais do que 50% do teu hotel. Acho que vai ser obrigatório no início e, infelizmente, vai ser muito difícil de chegar a mais de 50% no início e se for o problema amanhã, se temos mais do que 50%, é um bom problema. Eu prefiro deslocar alguns clientes em outros hotéis, nós temos vários hotéis. Eu gostaria de chegar a esse problema, ainda não vai ser o caso. Mas no início vai Uso ser de tecnologia, luz ultravioleta para Exato. acelerar o Isso. processo, alguma coisa que não era feito antes e que está sendo feito agora? Tá, esse é um segundo exemplo que você está dizendo, por exemplo, a higienização, por exemplo, o túnel de desinfecção. Na entrada dos hotéis, estamos estudando a possibilidade de colocar alguns túneis, que são túneis de desinfecção para todos os colaboradores. Estamos agora estudando em Dubai e na Europa esta famosa máquina que é um robô com luz ultravioleta que pode entrar no quarto, como entra no quarto do hospital, e fazer quase 20 minutos uma total higienização do quarto. Não é higienização, é uma desinfecção dos eventuais micróbios. Você tem que passar depois fazer uma higienização clássica de um quarto. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo que eu posso dar, em alguns hotéis vamos implementar plexiglass entre a recepcionista e o cliente. Vamos equipar todos os colaboradores de máscaras. Na parte F&B também, na parte alimentos e bebidas, distanciamento das mesas, buffet com plexiglass, modificação do processo da operação. O cliente que vai se levantar no buffet não vai poder se servir, vai ter um garçom que vai servir a pessoa. Então, são E 150 isso eu sou protocolos. muito, estou sendo brutally honest. Isso são algumas práticas que antes mesmo da quarentena eu já julgava sendo extremamente inadequadas. A Sim, é gente não verdade. sabe qual é o grau de higiene que a pessoa que se serviu antes de você e que ao jogar a colher ou o pegador de volta na travessa, aquilo encosta no alimento. Um negócio, você pode até dizer que eu tenho toque, mas quando eu olho num balcão do bar, de um hotel, de um lounge, aquele pote de amendoim, de peanuts, Sim. você pega. Nossa, não me ofereça aquilo, porque a chance de eu pegar em algo que já teve um double, um triple, um fourth dip ali, eu não. Então eu acho que é Ah, muito aí você tem razão. Isso vai mudar para sempre, porque para acho sempre. que acho que tem muitas pessoas. Foi feito um estudo há pouco tempo na Europa sobre a redução de gastroenterite e de doenças ligadas à lavagem da mão, por exemplo. É interessante, uma queda brutal, que não tem nada a ver com Covid. Mas como toda a gente agora está quase desesperada para procurar um sabão, um álcool gel em todo lado, você está a lavar a mão 30 vezes por dia, 40 vezes por dia. Então, muitas doenças, outras doenças estão desaparecendo. Gastroenterite, diarreia, coisas assim. Então, você tem razão. Essa higienização vai ajudar e vai ajudar para sempre.
E acabando nisso, o último piso que eu estava falando, nós, além de dar esse all safe a todos os hotéis, decidimos assinar uma parceria com a Bureau Veritas. A Bureau Veritas é uma empresa internacional de origem francesa que faz não sei como é que é a palavra em português, certifica, labeliza e audita, né? Vai verificar que os padrões que você está implementando estão efetivamente implementados. E dá um selo Bureau Veritas. Então, isso também, a partir do 1 de junho, todos os nossos hotéis vão ter a possibilidade, não vai ser mandatório, mas todos os proprietários com quem falamos querem fazer, porque vai ser um elemento diferenciador enorme. Você falou da importância de ser uma cadeia internacional, mas se você tem, além disso, um All Safe, que garante que a Accor implementou processos, e além disso, certificado por um terceiro, totalmente imparcial, então, esses são os movimentos que estamos fazendo para tentar que toda a indústria, digamos, faça um movimento muito forte nesta tranquilização do consumidor. Patrick, o papo é tão interessante e eu, como grande usuário do serviço hoteleiro, me empolguei aqui. A gente não conseguiu abordar muitas coisas e isso é um bom sinal que, quando a conversa é boa, o tempo voa. A gente já está quase se aproximando aos 5 minutos finais da nossa conversa. O Instagram tem uma limitação de 60 minutos, senão a gente estenderia essa conversa aqui. What's next para a Accor no Brasil? Você estava com um plano bastante arrojado de ampliação da rede, a abertura de novos hotéis, a vinda de novas bandeiras como Raffles para o Brasil. O que isso será mantido no próximo foreseeable future, no futuro próximo, 20, 21, 22? O que a gente pode esperar da Accor no mercado brasileiro? Olha, eu estou muito animado com o Brasil, né, e com a América do Sul de maneira geral. A Accor está aqui há 40 anos e tivemos crises violentas. Bom, esta aqui é a mais violenta, mas o 2015, 2018 que eu recuperei foi violento também. O meu predecessor também chegou no momento da devaluação do Brasil com hiperinflação. Então, tivemos crises violentas. E sempre o grupo acreditou no Brasil e está hoje com um tamanho, duplicamos o nosso tamanho em 5 anos e temos por ambição de chegar a 500 hotéis em 2023 e 150 em construção na América do Sul, sendo 400 hotéis no Brasil em operação e 100 em construção. Então, mais ou menos 500 hotéis em 2023. Em número de hotéis, quão importante é o Brasil para a rede Accor? Quais são os mercados 10%. 10%. América do Sul, 10%. Que é grande, porque finalmente quando o grupo francês, que era quase 70% francês, que agora é 35% francês, 55% europeu, juntando com a França. A Ásia é quase agora 27%, 28%. E a África, Middle East, 7%, 8%. Brasil é quase 10%. Brasil, América do Sul, 10%. Mas então, esse é o primeiro plano. E nós estamos com optimismo e acreditamos que aqui tem oportunidade. É evidente que este momento é difícil, né? Não vou aqui dizer que é fácil. Estamos numa crise pesada e é difícil, mas somos sólidos. Um grupo, como você falou, com caixa, um grupo que tem marcas reconhecidas, que tem um apelo, digamos, dos consumidores brasileiros muito bom. A nossa postura também foi importante. Acho que é importante a atitude e as marcas. Algumas marcas se comportaram muito bem durante a crise. E acho que nós fizemos isso, ajudando, criamos um fundo, Hertis Fundo, para ajudar as pessoas em dificuldade. Somos muito proativos, comunicamos bastante, somos transparentes com os nossos consumidores e os nossos parceiros e investidores. Acho que isso ajuda para ser considerado como um operador que acredita no Brasil e na América do Sul, com seriedade, que vê um futuro positivo, que vai passar por 15 meses difícil, mas que vai passar esta crise. Então, tem oportunidades de crescimento, tem empresas que vão sofrer, o turismo vai ser muito abalado com essa crise. Então, se você não tem espada, não tem caixa, não tem marca sólida, vai ser muito difícil. E então, a Accor tem isso. Então, nós acreditamos que para nós é uma oportunidade para crescer, continuar com o nosso plano e, por que não, até aumentar o nosso plano e acreditando com o Brasil. Patrick, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, explicando esses detalhes
tão peculiares e tão interessantes da indústria hoteleira. Boa sorte nesse processo, que ele passe o mais rápido possível e que você consiga levar adiante o incrível projeto de expansão. O Brasil agradece, o Brasil precisa desse tipo de ação de grupos locais e estrangeiros que apostem no mercado doméstico. Então, é muito bom saber que o seu ímpeto investidor continua vivo, mesmo diante de mais um desafio que a gente ainda vai ver outros pela frente. O importante é não desistir. Foi um grande prazer conversar com você. Eu espero que assim que isso passe, eu possa lhe encontrar num dos seus hotéis para colocar o papo em dia e voltar a me hospedar na Rede Accor. Obrigado, se cuida, sucesso, saúde para você e para todos os seus colaboradores e sua família, e a gente está em contato. Espero ver você em breve. Pessoal, muito obrigado. Por favor, muito obrigado pela oportunidade, realmente é muito bom. Eu te convido a tomar um vinho francês num hotel brasileiro, com muito prazer, e acredito que você pode ajudar a estimular o turismo doméstico. Viajar é muito bom, temos hotéis muito bons, de todas cadeias. Acho que é bom vocês me ajudar a estimular o turismo doméstico. Conte conosco. Pessoal, obrigado mais uma vez por estarem conosco na Forbes Live, com Patrick Mendes, CEO da Accor da América do Sul. Esperamos vocês amanhã em mais uma Forbes Live. E lembrando que quem não conseguiu assistir na íntegra a nossa conversa, esse vídeo fica disponível no IGTV da Forbes Brasil e no YouTube da Forbes Brasil. É só vocês irem lá, assinarem, clicarem o botão das notificações para serem avisados quando tiver conteúdo novo. Se cuidem, fiquem com Deus, boa noite, saúde para vocês e a gente se vê amanhã. Obrigado. Um abraço, Patrick, um abraço para vocês. Tchau, obrigado. Todos. Um abraço para você também.